Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse como ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pela cidade, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em números. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5. Depois de terem resolvido o problema a respeito da circuncisão, Paulo e Barnabé se dispõem a fazer uma nova viagem missionária. Infelizmente, Lucas informa que eles tiveram algumas divergências e não fizeram essa viagem em conjunto. Paulo segue o seu caminho e chega a Derbe e a Listra, duas cidades onde eles fizeram um trabalho missionário na primeira viagem e para as quais ele volta para verificar como estava o desenvolvimento da obra missionária naqueles lugares. É sempre bom lembrar também que Paulo e Barnabé, anunciando o Cristo ressuscitado, cheios do Espírito Santo, foram expulsos dessas cidades por um grupo de pessoas que não considerava legítima a maneira como eles apresentavam Jesus Cristo e essa relação com a fé judaica. Mas ao mesmo tempo, sabemos também que Paulo e Barnabé deixaram nessas cidades muitos discípulos e discípulas. Em sua segunda viagem, Paulo encontra um discípulo chamado Timóteo, um rapaz que vai se destacar pelo seu testemunho junto aos irmãos em Listra e Icônio. Paulo percebeu que se tratava de alguém com capacidade para liderança e poderia ser muito útil no desenvolvimento da pregação e nas viagens missionárias de Paulo. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. É o que nós sabemos que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. E era provavelmente tímido e tinha dificuldade de se expressar. É o que está em 1 Coríntios, capítulo 16, 10, 11 e 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Embora ele fosse jovem, parece que tinha uma saúde fraca e frequentemente estava doente. É o que a gente encontra em 1 Timóteo 4, 12 e 5, 23. Sabemos que o pai de Timóteo era grego, mas sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias. É o que está em Atos, no capítulo 16, no versículo 1, e 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Muito provavelmente, essas mulheres se converteram durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele passou por Listra e Derbe. O que nos chama a atenção é que Timóteo não tinha o perfil de alguém que tivesse uma larga experiência e pudesse ser chamado talvez de um presbítero, um ancião, alguém que, pela sua influência, pudesse aconselhar os outros e assim exercer um papel de liderança junto às comunidades. Era um jovem que ainda estava aprendendo e, como percebemos, com algumas dificuldades físicas. Tem uma frase muito apresentada nas igrejas, que não é um versículo bíblico, mas é uma frase de Albert Einstein que diz: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Infelizmente, as pessoas utilizam essa frase apenas na primeira parte e retiram a segunda parte, na qual nós somos comprometidos a nos esforçar para o nosso desenvolvimento em qualquer que seja a área de nossas vidas. Não somos chamados para ficar esperando uma capacitação
que venha do céu de uma forma maravilhosa e que isso não exige de nós um trabalho e um esforço continuado de aperfeiçoamento em nossas vocações e nossos ministérios. Timóteo é alguém capacitado por Deus, mas é acima de tudo alguém esforçado e compromissado com toda a comunidade, e por isso ele tinha o testemunho de todas as igrejas que o conheciam. Moisés, Davi, os profetas, os apóstolos, enfim, temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas capacitadas por Deus, mas observamos bem que todas essas pessoas capacitadas eram, antes de mais nada, pessoas também comprometidas com a sua comunidade e pessoas esforçadas, desejosas de fazer algo mais, que estavam em constante aperfeiçoamento. Para que Timóteo continuasse juntamente com ele em sua viagem missionária, Paulo tomou uma decisão como uma precaução. Ele resolveu circuncidar Timóteo. Bom, o que a gente sabe é que Paulo participou do concílio em Jerusalém e sabia muito bem que a circuncisão não era um fator fundamental para o exercício da fé cristã. No entanto, resolveu fazer isso como uma medida preventiva, a fim de que outras pessoas, talvez mais fracas na fé ou que ainda não tivessem realmente compreendido o que significava o Evangelho, elas ficassem confundidas com isso e deixassem de olhar para Timóteo de uma forma preconceituosa. E Timóteo concordou com isso e foi circuncidado. Notemos bem que foi um exercício de Paulo e de Timóteo, no qual esses dois líderes, homens cheios do Espírito Santo, abriram mão de suas expectativas ou de suas perspectivas com vistas à edificação das pessoas. Uma preocupação muito grande com o Evangelho e com o reino de Deus, e muito menos com o posicionamento doutrinário e dogmático. E é por isso que hoje nós temos um grande volume de escritos no Novo Testamento gerados a partir da experiência desses dois homens de Deus. Podemos pensar quando nós estamos realmente dispostos e dispostas a abrir mão das nossas convicções em prol do reino de Deus. Isso era muito importante para o Teófilo, é muito importante para a minha vida e certamente há de ser muito importante para a sua vida e de toda a sua família. Deus abençoe você, toda a sua casa, com o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.